E nós vamos falar agora do Putin, que também não virá a cúpula dos BRICS, né? Então os BRICS meio que não vai ter quase ninguém. Vai ter o Narendra Modi da Índia, o Lula e pronto, acabou. Não vai ter mais ninguém aqui de líder de grandes países aqui na cúpula dos BRICS, né? Os dois principais atores dos BRICS, que é a China e a Rússia, vão mandar embaixadores. Isso mostra, como eu falei para vocês, primeiro, a irrelevância política do Lula no cenário geopolítico mundial e, segundo, os próprios BRICS se afundando em seus problemas, né? A gente já falou no vídeo passado que o Xi Jinping descartou a vinda aqui e agora o Putin também descartou. Apesar de que o Putin, eu já tinha falado para vocês que não viria de qualquer forma, né? O Putin é um idiota medroso pra cacete, amarelão pra caramba. É lógico que ele jamais arriscaria sair da Rússia para vir ao Brasil na cúpula dos BRICS, porque ele teme ser preso no trajeto, né? Essa notícia foi sugerida por Leona Raiderne, Gordola como Dino, Pinguço como Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E por falar em Putin, eu quero lembrar vocês que eu falo diariamente sobre a Ucrânia lá no canal Mundo em Revolução, tá? Que é um outro canal meu focado em questão de geopolítica e coisa e tal. O Ancapso é mais focado aqui em política brasileira e anarcocapitalismo e coisa e tal. Os assuntos de geopolítica eu falo lá no Mundo em Revolução, tanto a situação na Ucrânia quanto a situação em Israel. Então a gente tem falado diariamente lá, eu recomendo que vocês vejam meus vídeos lá para vocês perceberem o quanto a situação do Putin é desesperadora nessa guerra. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para meus vídeos de lá sobre essa situação. O de hoje ainda não saiu, mas vai sair daqui a pouquinho, eu vou botar o link aqui embaixo. Cúpula dos BRICS e agora, semana que vem, de dia 4 até o dia 7 de julho, né? E parece que vai ser um flop completo, o pessoal deixando de vir, mandar representantes importantes aqui, né? O Xi Jinping desconfirmou a vinda agora recentemente, o Putin já tinha falado antes que estava na dúvida e agora confirmou que não virá, né? Por que o Putin não virá? Porque é um covarde amarelão, todo mundo sabe disso, mas também porque a importância dos BRICS está muito menor neste momento, né? Bom, por que o Putin é um covarde amarelão? O Putin ele tem um mandado de prisão contra ele sequestrou crianças ucranianas em grande número, acredita que 3.500 crianças foram sequestradas de áreas ocupadas na Ucrânia. Às vezes as pessoas não têm noção do que é isso, né? As áreas foram ocupadas pelos russos, mas as coisas continuam acontecendo ali, as crianças indo para a escola e coisa e tal. E de repente o seu filho foi para a escola de manhã cedo e não volta mais da escola. O que aconteceu com ele? Foi mandado para a Rússia. Isso aconteceu seguidas vezes nas regiões ocupadas da Ucrânia. Crianças foram sequestradas pelo Putin. É uma coisa trágica. Imagina a dor desses pais, que a criança foi cedo para a escola e, não voltou não. Agora a Rússia levou para um campo de treinamento de crianças na Rússia. E aí o que eles falam? Eles falam para a criança que os pais abandonaram ela e falam para os pais que a criança foi lá para o treinamento, os pais ficam sem poder fazer nada, né? A criança separada dos pais, aí a criança vai ser treinada em russo, vai ser ensinada coisa de Rússia e coisa e tal. A ideia da Rússia é aculturação forçada, né? O que é um crime de guerra por si só. E essa coisa é tão absurda e tem provas tão contundentes de que isso aconteceu, que foi emitido um mandado de prisão para o Putin e para a secretária dele que organizou esse tipo de coisa lá. Eu esqueci o nome da mulher, mas não interessa, é a secretária dele para sequestro de crianças, né? E depois essas crianças na Rússia são dadas para adoção, para pais russos adotivos, né? Ou seja, um absurdo completo esse tipo de coisa, porque as crianças têm pais, os pais estavam lá na Ucrânia, na região ocupada da Ucrânia, enfim, uma coisa completamente absurda, né? Pois bem, o Putin teme ser preso, né? É verdade que o Lula falou que aqui no Brasil ele não seria preso. E, bom, eu não sei se ele seria ou não, porque o Brasil é obrigado a prender ele, né? Se o Brasil não prender o Putin, o próprio Brasil pode sofrer sanções do Tribunal Penal Internacional e de outros países ligados a ele, principalmente os países da Europa, que dão muita força para o Tribunal Penal Internacional. Então, se o Lula não fizesse a prisão dele, teria problemas para o Brasil no final das contas. Mas vamos supor que o Lula realmente não prendesse o Putin aqui no Brasil. Isso não acaba com o risco do Putin. Por quê? Porque o avião dele teria que sair lá da Rússia e teria que chegar no Brasil, sobrevoando vários oceanos, águas internacionais, sobrevoando vários lugares, países que não são tão amigáveis assim. E aí bastaria o Ocidente botar um jatinho do lado do jatinho do Putin, obrigar ele a pousar em algum lugar,
e prender o Putin, né? Então esse é o medo do Putin, né? O Putin não foi na África do Sul também pelo mesmo motivo, não foi na Hungria pelo mesmo motivo, havia um convite para ele ir para a Hungria, vocês sabem que o Orbán é carrapato do saco do Putin, né? Então também ama o Putin, também quer, não iria prender o Putin de forma nenhuma na Hungria, mas para o avião chegar na Hungria teria que passar pelo espaço aéreo de outros países que poderiam forçar o avião a pousar e daí prender o Putin, né? Então ele não faria isso. A exceção é esse caso, a Mongólia. A Mongólia é um assinante do Tratado do Tribunal Penal Internacional, vai sofrer sanções porque o Putin foi à Mongólia e não foi preso, mas aí que você vê a diferença da coisa, né? Olha aqui no mapa mundi, né? A Mongólia fica aqui, a Rússia fica aqui, ou seja, o avião do Putin, ele saiu da Rússia e entrou na Mongólia. Se ele tinha garantia da Mongólia que ele não seria preso, não tinha mais risco nenhum, né? Muito diferente de vir aqui na Hungria, em que ele teria que passar ou pelo espaço aéreo da Romênia, ou pelo espaço aéreo da Polônia, ou pelo espaço aéreo da Sérvia, Croácia. Tem um monte de países aqui que ele teria que passar por esse espaço aéreo para chegar na Hungria, e aí ele não topa. A mesma coisa vale para a África do Sul e também vale para o Brasil. Ele teria que passar por vários lugares aqui. E o Putin é, antes de mais nada, um covarde, né? Um idiota, covarde, ditador de merda. Então, amarelou e não vem para os BRICS. Esse é o motivo principal, no final das contas. Mas existe também um outro motivo, tá? Que é justamente a perda de importância dos BRICS. O pessoal estava apostando pra caramba nos BRICS como uma grande força para contrapor os Estados Unidos e pipipi, popopó. E eu sempre avisei para vocês, tomem cuidado com o BRICS. O BRICS, na verdade, não é nada, né? Não é como a OTAN, por exemplo, que é um acordo de livre defesa, né? Se um membro da OTAN for atacado, os outros membros da OTAN se comprometem a atacar de volta. Também não é um acordo comercial como é a União Europeia, né? Que tem tarifas preferenciais entre membros da União Europeia do que com países de fora, né? Não é isso, né? O BRICS não é nada. O BRICS é um encontro que acontece de tempos em tempos para o pessoal bater papo e conversar. E aí o que acontece nesse caso? São um monte de países que estão totalmente em situação econômica trágica, um monte de ditadura falida, é o clubinho das ditaduras falidas, né? Com exceção da Índia, que eu não sei o que está fazendo no BRICS, que já falou sobre sair do BRICS, inclusive, mas continua por ali meio que por inércia. Mas com exceção da Índia, o resto tudo é ditadura e a maior parte deles ditadura falida. Ok, os países do Oriente Médio podem não ser falidos, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos podem não ser países falidos, mas são ditaduras, né? Ou seja, ou é falido, ou é ditadura falida. As três opções que você tem nos BRICS, no final das contas, com exceção da Índia. E no final das contas é isso, o BRICS está perdendo força. Com esse ataque americano contra o Irã, o BRICS perdeu mais força ainda. Por quê? O que você viu de resposta dos países do BRICS aí com relação ao Irã? Não teve nada, né? Ah, teve notinha, fizeram notinha repudiando. Ai, notícia, lamentamos muito o ocorrido, o Trump tá errado, e não sei o que lá, e pipipi, popopó, e ficou nisso mesmo. Ou seja, notinha, meu amigo, notinha é barato, notinha é papel, né? Não custa nada esse negócio, né? Então, está chamando muita atenção o fato do Putin não ir à cúpula do BRICS. Aqui no jornal G1 diz que é por falta de clareza do governo brasileiro, ou seja, o Putin não confia que o Lula terá força suficiente para garantir que ele não será preso aqui, né, o que ele está dizendo. E de fato, é o que eu falo para você, né? Basta um juiz dar uma ordem aqui no Brasil para prenderem o Putin, né? O Lula não tem como impedir isso, porque o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional. Mas o principal é o caminho do Putin até aqui, que seria complicado pra caramba para chegar aqui, teria que passar num monte de países, né? Bom, infelizmente vai ter até feriadão aqui no Rio de Janeiro, ó, de 4 a 7 de julho, por conta da cúpula dos BRICS. Olha que coisa inútil, Rio de Janeiro mais uma vez parando para uma inutilidade completa, algo que não ajuda ninguém, né? No final, nem o Putin, nem o Xi Jinping, que são os dois maiores países no BRICS em termos de importância, né? A Rússia, em termos de importância econômica, é muito menor, vocês sabem, né? A economia da Rússia é menor que a do Brasil, no final das contas, né? Mas não há como negar que a Rússia tem uma importância geopolítica devido à sua posição na Europa, tem uma importância geopolítica significativa, né? Então, o Putin e o Xi Jinping, que são as grandes estrelas dos BRICS, não virão ao encontro dos BRICS. O Xi Jinping é o primeiro encontro que ele não vai participar também, né? Olha que curioso, aqui no Independent eles dão uma visão diferente sobre por que o Xi Jinping não está vindo aqui no Brasil.
porque parece que o Narendra Modi combinou um encontro com o Lula específico. E aí o pessoal, você sabe que a China e a Índia são brigados, né? São países inimigos, né? Então, como o Narendra Modi fez vai ter um jantar específico com o Lula, o Xi Jinping entendeu que ele estaria aqui de segurando vela, como se diz, né? Estaria de terceira roda nisso daqui. Então, isso seria um ponto que eles disseram aqui. Eu não acho que seja isso, tá? Eu acho que é realmente devido à pouca importância dos BRICS e também aos problemas que o Xi Jinping está enfrentando lá na China, como eu falei em outro vídeo, né? A questão toda aqui é que isso mostra mais uma vez a inviabilidade dos BRICS, né? Como eu falei para vocês, o BRICS não é nada, não é uma OTAN, não é um encontro de uma comunidade europeia, não é nada disso, né? Mas você pode alegar assim, mas um dia pode vir a ser, pode ser que seja semente de alguma coisa que um dia no futuro teria, né, um acordo comercial ou um acordo de livre defesa. E não, meu amigo, não teria não, porque os participantes são inimigos, né? A China e a Índia são inimigos, a Arábia Saudita e o Irã são inimigos, tem um monte de inimizades dentro do bloco, e inimizades que não são simples de resolver no final das contas, né? Ou seja, o BRICS é um grupo inútil e que tende a se tornar cada vez mais inútil daqui para frente.